De volta com o nosso Vida Melhor. Olha aqui, eu tô com o Dr. Sidney Quioro, que é neuropsiquiatra, e a gente vai falar como as emoções podem até influenciar e acarretar a depressão. É isso mesmo, Dr. Sidney? Sim. E a gente realmente pode driblar a emoção para que ela não torne-se uma depressão? Sim, e é muito importante. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que saber que emoção não é poesia. Também é. Mas, mais que tudo, são correntezinhas elétricas que se formam no centro do cérebro e que elas vão ter algum tipo de saída. Então, sempre encare a emoção como algo que vai escorrer. Pode se escorrer pelo lado certo, você vai ter soluções. Se escorrer pelo lado errado, você vai ter problemas. Inclusive, você pode agravar uma depressão, você pode ter ansiedade, como você pode ter um monte de doenças físicas, porque a emoção pode sair pelo corpo também. Então, gastrite, colite, hipertensão arterial, Mas eu achei obesidade. muito interessante o senhor falar que, na verdade, porque assim, eu sempre ouvi falar, estudei um pouco, que depressão é de fato um processo químico e que precisa tratar... Então, que acontece no cérebro, você está né? querendo que eu fale emoção de maneira mais completa. Da depressão. Então, vamos dividir a depressão em 3 tipos de depressão. Então, você está falando da depressão grave. A depressão forte, grave, ela tem que ser tratada com remédios, ela é um defeito químico. Tá. Entendeu? Mas tem a depressão média, que é sempre bom ter uma ajuda psicológica ou médica, mas que já tem um componente mais favorável, que se você conseguir identificar e lidar melhor, você já... Sem remédio, você consegue sem remédio, superar. só com terapia, por exemplo, você consegue superar. Mas essa depressão comum, que quase todo mundo tem, que é quase um desânimo, essa é para a pessoa resolver sozinha. A pessoa sabe, escuta, a emoção, a mesma coisa a ansiedade. Eu estou com depressão, é pequena, estou com ansiedade, estou. Então, eu tenho que sempre perguntar, como eu vou utilizar isso? De repente, está com depressão, vai comer? Vai engordar. Está com ansiedade, vai comer? Vai engordar. Não, eu estou com depressão, mas leve, é aquela depressão quase que do cotidiano. Então, ela tem que sempre se perguntar, o que essa depressão está me indicando? Está me indicando que eu estou tendo faltas. Depressão, em geral, significa faltas. Se a pessoa para e olha, o que está me faltando? Então, ela vai buscar e se completa. Mesma coisa, ansiedade. Perfeito, porque o corpo fala, né? Doutor Sidney, eu vou pedir licença um minutinho para o senhor. À vontade, bem. Eu tenho um monte de perguntas já de telespectadores. Tem muita gente precisando entender tô melhor aqui. as emoções. Aliás, o Dr. Sidney Quioro tem esse livro, Entenda as Suas Emoções. E a gente vai, inclusive, responder algumas perguntas daqui a uns segundinhos. Me espera que eu já volto, viu? Agora vamos continuar o nosso assunto aqui. Você que está querendo entender também as suas emoções, não deixe de participar. vidamelhor@redevida.com.br. Eu estou com o Dr. Sidney Quioro, que é neuropsiquiatra, professor livre, docente de psiquiatria da faculdade... Tá aqui, USP. da USP. Nossa, ele tá aqui, Mas olha. eu estudei também na Universidade de Paris. Olha que máximo. Essas coisas que Isso eu trabalho... é um privilégio, né? Estudar são na Universidade de Paris? Sim, Que sim. coisa maravilhosa. Sim, eu considero um privilégio. É mesmo. Agora, o que eu estudei aqui, mais do que eu estudei lá, que me permitiu trabalhar com essas coisas que eu trabalho. Porque, em geral, tudo isso é trabalhado num nível mais externo, que ajuda muito, mas não tira causas. Unindo o que eu aprendi na Universidade de São Paulo com a de Paris, eu consigo trabalhar mais fundo, entendeu? Falando concretamente, eu consigo trabalhar com o centro do cérebro, entendeu? Uma região chamada sistema límbico. As emoções se formam no sistema... Então, as emoções se formam no sistema límbico. É isso que eu quero acrescentar, porque todo mundo tem noção das coisas, mas tem algumas coisas que são mais especializadas. Então, por exemplo, o que eu vou falar aqui é para a pessoa se sair melhor, porque cultura é poder, quanto mais sabe, mais pode. Né? Então, o que você vai saber agora, o que você sente, a depressão, a ansiedade, mas também a alegria, também a raiva, são correntezinhas elétricas que estão se formando no centro do seu cérebro, numa região chamada sistema límbico. E a partir daí depende de você. Você pode fazer essa correntezinha sair errado e você vai ter problemas de vida e de saúde. Ou você pode fazer ela sair certo e vai ter mais saúde e vai ter mais resultados. Vamos exemplificar para ficar mais fácil? Eu quis que todo mundo tivesse esse centro para entender o que eu vou falar agora.
Pergunta do jeito que você quiser, que eu vou tentar pôr a resposta bem para o pessoal que está vendo utilizar. A gente, por exemplo, quando sente uma frustração muito grande, isso gera na gente uma tristeza muito grande. Como é que eu posso canalizar para que isso saia do jeito correto? Você falou frustração. Mas isso vale para qualquer emoção. Eu vou dar uma fórmula que você pode usar para qualquer emoção. Toda emoção é uma indicação que leva a uma solução. Se você sempre der esses 2 passos, você sempre vai utilizar bem, então você vai ter mais sucesso, mais saúde e mais felicidades. Vamos partir disso, mas depois a gente se aprofunda. Você falou de frustração. Aí a frustração às vezes gera uma tristeza, né? Gera uma tristeza. Então você fala, o que a frustração está me indicando? Que eu queria uma coisa e não tive. Pronto. A frustração indica que você queria e não teve. Agora, qual que é a solução? Ir atrás. Em vez de ficar se magoando, se martirizando, sofrendo, admite, eu queria alguma coisa. Não, eu quero alguma coisa. O que eu quero? Vai na direção do que você quer. Entende? Então, toda emoção te diz o que está acontecendo, mas te diz o que fazer. Agora, tem algumas emoções que talvez o telespectador tenha pensando agora que não tem muito como a gente correr atrás e alcançá-las. A perda de um ente querido, a saudade, a dor da saudade. A saudade também é uma indicação, entendeu? O que a saudade indica? Ela indica que você perdeu alguém. Então, qual a solução? Adaptação à perda. Admita, aceite e sofra. Por que você chora? Por que você sofre? Porque você está se adaptando a uma perda. Quando você conhece uma pessoa que você vai gostar e vai ser feliz, você tem alegria. Alegria indica que você teve uma posse. Então admita e tome posse, vai lá e fica junto, desenvolva, cultive. Então, alegria, tristeza, uma quer dizer que você ganhou, outra quer dizer que você perdeu. Na perda, não adianta você não se conformar. Você vai sofrer inutilmente. Então, a tristeza indica, se adapte, aceite a perda, quando não tem jeito, claro, né? Não é a perda de um namorado, né? Não, que aí você vai lá e luta. A morte, eu estou falando da morte. Mas a morte, do luto. Sofra, não fuja do sofrimento. Eu já vi muita gente não querer sofrer, né? E passa anos sofrendo. Não, aceite, sofra, chore e se adapte à perda. A perda faz parte da vida, como os ganhos. Então, nós temos alegrias e tristeza. Tem que lidar bem. Lidou bem, você se adapta à perda, vai para frente. Ou se adapta à posse e desfruta. Mas você está vivendo. Se você não fizer isso, a tristeza, ela pode virar uma doença. A tristeza vira depressão, ou engorda, ou depressão pode dar um câncer. Então, lide corretamente. Aceite a perda, aceite o sofrimento quando ele é real. Doutor Sidney, a gente tem várias perguntas, eu vou deixar uma perguntinha e a gente responde já. É da Jacira, ela diz que uma pessoa irrita muito, de uma forma muito forte mesmo, e ela está perguntando se a irritação pode levar à depressão. Daqui a pouquinho a gente conversa também sobre esse assunto, tá bom? Tá bom. Eu volto já. Agora vamos ver se a irritabilidade, né, ou o fato de estar muito irritado com alguém o tempo todo pode acarretar uma depressão. Pergunta. Então, vamos seguir aquela regrinha. O que uma irritação indica? Que você foi contrariado. Você queria uma coisa e te deram outra. Então, qual que é a solução? Em vez de você perder tempo com o que estão te dando, vai atrás do que você quer. Entendeu? Às vezes a pessoa fica irritada porque está perdendo tempo. Ela fica insistindo num caminho que não vai chegar. Num jeito da outra pessoa, numa forma, numa maneira de fazer. Puxa, a irritação está te indicando. Você está no caminho errado. Entende? Então, você tem que procurar o caminho certo. Uma forma inteligente de não perca tempo com a irritação. Se pergunte, como eu posso obter o que eu quero sem perder tempo, sem me desgastar? E vai. E você chega. Agora, de qualquer forma, mesmo que o sentimento seja visto aos nossos olhos como ruim, como a irritação, como não existe a tristeza, sentimento não ruim. Tem, né? Porque ele vai apontar uma solução. Então, ele é um bom indicador. É uma placa no meio do caminho, né? A emoção não é nem boa nem ruim. O fato é que é bom ou ruim. Então, as emoções tristes indicam um fato ruim.
uma perda em geral. As emoções raivosas que não estão respeitando a gente, entendeu? As emoções alegres que você está na direção que você quer. Perfeito. Então, a emoção é sempre uma indicação. É como se fosse uma placa no meio do caminho para uma vida melhor, é isso? A emoção é uma placa. Perfeito. Olha, a gente vai fazer um intervalo. No próximo bloco, vamos responder a sua pergunta. Tem um monte de perguntas aqui. Eu tenho o maior prazer, porque eu acho que se a pessoa entender isso que eu estou falando, ela vai lidar melhor com a vida dela, vai ter mais resultados e menos doenças, menos frustrações. Eu tenho certeza disso. Eu estou muito feliz com todo esse nosso papo. vidamelhor@redevida.com.br para você participar também. A gente volta em instantes. There is something on my mind that's in my heart, written on my face. De volta com Vida Melhor, estou conversando com o Dr. Sidney Quioro. Ele acaba de lançar esse livro, que é muito bom, quero indicar para você. Entenda suas emoções. Vai facilitar seu sucesso, sua saúde e sua felicidade. É um livro lindo, fácil de ler e, com certeza, um ótimo aliado na busca por uma vida melhor, viu? Ele dá um itinerário fácil de você seguir para se ajudar. O Dr. Sidney também tem palestra e ele é fantástico, né? E a pessoa pode adquirir pela internet, viu? Eu coloquei um preço bem barato para todo mundo ter, que esse livro foi feito para ajudar vocês. Então, ó, o site é o www.emagrecimento.sidneyquioro.com.br. Doutor Sidney, tem uma primeira pergunta aqui da Silvana Mendes. Ela diz que está desempregada há 1 ano e que ela entendeu que o sentimento aponta, que seria aponta um caminho, né, aquilo que a gente falou, mas que ela já procurou emprego e ela não consegue. E ela quer saber o que fazer para driblar esse sentimento que ela está em depressão. Você percebeu que você está triste porque você está desempregada. Então, a tristeza indica, estou desempregada. Qual que é a solução? Buscar emprego. Agora, por que você não está conseguindo bem? Porque você deve estar procurando errado. A natureza é uma harmonia entre nós e o mundo. Se você procurou e não está achando, abra o leque e vê em que direções você pode ir. Tem direções que vai dar certo, aquelas que combinam com você. Quando uma coisa não dá certo, é porque não combina com a gente. Ok. Muito bom. Júlia de São Paulo, ela diz que ela acha que tem depressão. Tem horas que ela está muito triste, mas logo passa, depois ela fica feliz de novo. Ela quer entender se isso é depressão ou pode ser outra coisa. Muito fácil. Sempre que a tristeza tiver causa ou a alegria tiver causa, ela é sadia. Se não tem causa e você está triste ou alegre, é doença. Aí procure o médico. Muito bom. A Gueda Castelo, de Três Lagoas, Mato Grosso, ela pergunta se fumar e ingerir bebidas alcoólicas piora a depressão. Não responde agora, não, eu volto já já. Bom, vamos voltar para o nosso assunto, que é depressão, emoção. Só mais uma perguntinha. Vamos responder, então, a pergunta que ficou no ar. Cigarro e bebida alcoólica faz mal para a depressão? Piora? Cigarro faz mal para tudo. Tudo. Gostei. Bebida, no momento certo, na dose certa, é muito boa. Mas no momento certo, na dose certa, bem falado, né? Exatamente. Tá ótimo, então. Tem mais perguntas aqui. Marília Aparecida, ela disse que está se sentindo absolutamente triste há 3 semanas, que ela chora praticamente todos os dias. E no trabalho ela se sente infeliz, não está fazendo as coisas que fazia antes. Ela é auditora, acha que vai ser demitida de tanto que ela chora e não sente emoções nos dias dela. Às vezes tem vontade de chorar, não tem causa, mas ela também não sabe como melhorar. Certo. Bom, aí me parece que há uma relação de causa e efeito, entendeu? Então eu acho que nesses casos, eu perdi um pouquinho o comecinho, só me fala o comecinho. Não sei o que está acontecendo, ela não sabe o que está acontecendo. Está se sentindo absurdamente triste há pelo menos 3 semanas. Chora praticamente todos os dias e no trabalho ela se sente infeliz, não está conseguindo fazer as coisas como fazia antes. Ela diz que é auditora, acha até que vai ser demitida, não sabe o que fazer. Aí é aquilo que eu respondi. Olha, você tem que olhar se há causa. Se realmente é um risco de ser demitido e você está com medo, se você não está feliz no trabalho, se houver causa, você está certíssima. Para, olha e vê em que direções você deve ir. Se não tiver causas, bem, vá correndo para um psiquiatra que você pode estar entrando numa depressão até preocupante. Tá. Agora, deixa eu perguntar, às vezes a emoção, que a gente já disse que ela indica um caminho para uma solução, mas se ela for muito forte, causar uma tristeza muito grande, ela pode levar para uma depressão dessas mais sérias, que precisa de fato da intervenção de um psiquiatra, de remédio e tudo? Quem tiver depressão tem que se classificar.
É forte, média ou pequena. Se for forte, vá atrás de um psiquiatra. Não arrisque, porque a depressão, às vezes, esconde o verdadeiro perigo dela. Existem depressões sintomáticas. Você nem percebe. Percebeu que é forte, vá no psiquiatra que você vai se proteger. As médias, olha, analisa, vê se resolve, pede a ajuda de um psicólogo, um psiquiatra de terapia, essas coisas. Mas isso é mais raro. Mas não arrisque, não. Teve dúvida, achou que a coisa está pesada, vai no médico. Perfeito. Porque uma emoção saindo errada, ela dá doenças. Uma depressão grave, além do risco de suicídio, ela pode dar câncer. Uma emoção média mal utilizada fica atrasando sua vida. A depressão, quanto mais a gente demora para tratar, ela piora? Ela pode curar mais rápido quando a gente entra com tratamento antes? Sim. Qualquer depressão, você se protege mais e pode fazer ela virar uma solução quanto mais cedo você lidar com ela. Ok. Conversei com o Dr. Sidney Quioro, neuropsiquiatra. Eu poderia conversar a tarde inteira porque o assunto foi importante. Eu te agradeço porque sei que ajudou a quem está em casa. Então, eu fico feliz porque é isso que eu quero. Eu sei que com 40 anos de experiência com médico, se você identificar melhor sua emoção e utilizar melhor, você vai ter mais saúde, vai ser mais feliz e vai ter mais sucesso. É isso que eu desejo para vocês. E, ó, leia o livro, viu? Entenda suas emoções. Peça no site emagrecimento-sidneyquioro.com.br. O telefone 0 operadora 11 2148 2800. Muito obrigada, é sempre um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Obrigada. É muito feliz estar aqui. Muito obrigada.